Vamos falar sobre murmuração e o pecado da ingratidão. Hoje vamos conhecer, inclusive, por que temos que orar pelos nossos pastores. Vamos mostrar daqui a pouco. Diz a palavra do Senhor: levantou-se, pois, toda a congregação, toda, eram 3 milhões de pessoas, e gritou em alta voz, em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos, eram 3 milhões, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito, lugar de escravidão, de sofrimento? Vamos ouvir o que Deus diz à sua igreja esta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, e te louvo porque tu me amaste primeiro. Eu posso louvar e amar, eu posso compreender os mistérios do teu coração, porque tu abriste o teu coração um dia à minha vida. Tu me chamaste, justificaste e glorificaste. Obrigado, Senhor, porque eu tenho ensinado isto à igreja. Os planos são de Deus, Ele é soberano. Fala-nos então esta noite, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, pedras que vivem, aqueles que são o selo, a confirmação do meu apostolado. Foram cartas escritas pelo Deus vivente. O Senhor Jesus Cristo tem total soberania e controle sobre a nossa vida. Meus filhinhos amados, este é o terceiro encontro que o profeta vivo da igreja está ensinando o povo de Deus a compreender quão forte e maligna é a murmuração. Tenho explicado à igreja que a murmuração, ela tem um poder tão letal, tão venenoso, que destrói a vida da fé. É aquela reclamação constante, é um descontentamento que às vezes as pessoas mostram, é o falar mal da vida, é o falar mal de pessoas, é o questionamento malicioso, é a difamação, é o desacreditar, é o maldizer. Na realidade, murmuração é abrir uma grande brecha para o inimigo. Murmurar, meus amados, é ir contra os desígnios de Deus. Murmurar é uma prova de ingratidão. Murmurar é uma desconfiança divina. Murmuração é uma cegueira espiritual. A murmuração, à luz da Bíblia, é autodestrutiva. Faz o crente perder a bênção do Senhor. Talvez alguém pergunte: mas apóstolo, eu não posso reclamar de nada? Olha, se a sua reivindicação é justa, você pode reclamar. Você não pode murmurar apenas por murmurar. Reclamar, se é uma reivindicação justa, pode. Quer ver um grupo que reivindicou, que foi chamado de murmurador, mas tinha razão? Olha o que diz em Atos 6. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas.
Quer dizer que existe um tipo de reclamação que eu posso fazer e que não é pecado. Aqui mostra, havia na igreja hebreus, judeus, e havia helenistas, gregos, que se converteram ao evangelho. E diz que os hebreus abandonaram as viúvas dos gregos, e as viúvas dos gregos começaram a reclamar. Está certo, isto é uma reivindicação. Versículo número 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, e quando nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Então, aqui está uma murmuração positiva. Atenção, se eu vejo uma injustiça, se eu vejo um erro, eu devo reivindicar os meus direitos. Eu sou cidadão do reino e cidadão deste país. Mas pastor, o senhor é brasileiro. Meu amado, deixa eu lhe explicar uma coisa. A pátria que te ama é a tua pátria. A pátria que te ama é a tua pátria. Você pode estar no fundo da China, é lá que te amam, ali é a tua pátria. Não adianta você dizer: eu sou cidadão, e depois não ter hospital, saúde, segurança. Então, é verdade. Eu entendo que você tem o direito quando a causa é justa. Nós temos visto, por exemplo, isto na nossa sociedade. A sociedade brasileira está muito descontente. Por quê? Assim como os helenistas, os gregos, ficaram chateados porque os hebreus não estavam dando apoio às viúvas dos gregos, e eles fizeram uma reivindicação e murmuraram, e falaram e questionaram, estava correto. Tanto que depois colocaram diáconos para cuidar delas. Nós vivemos numa sociedade cheia de imoralidade política. Você veja que nós vivemos hoje governados por um grupo de corruptos. Temos o sistema de saúde abalado, a educação brasileira está fragilizada, as obrigações constitucionais da administração pública estão totalmente sem crédito. Então, se a sociedade reclama, se a sociedade bate e faz panelaço, isto é justo. É justo porque é absolutamente necessário, porque uma reivindicação por um direito não tem sentido pecaminoso, ao passo que a murmuração, por simples murmuração, tem sentido pecaminoso. Então, na Bíblia, a murmuração é tratada como não é apenas uma reclamação, mas ela está falando de rebeldia, de protesto egoísta, de ingratidão, de difamação. E você sabe, Deus trata essa questão da rebeldia, da murmuração pecaminosa, como um pecado. E Deus não quer isso na igreja. Não quer isso na igreja. Então nós já temos estudado aqui na igreja que quando os israelitas murmuraram contra Deus, contra Moisés, contra Abraão, um Deus clemente, um Deus cheio de misericórdia, um Deus bondoso, um Moisés que foi designado sobrenaturalmente por Deus, era o plano de Deus que estava sendo contestado. Então, quando é que a murmuração é errada? Quando os planos e os desígnios de Deus são contestados. Quando você não concorda com a palavra, quando você não concorda com a igreja, quando você não concorda com os preceitos de Deus, quando você não concorda com as regras de Deus, aí sim, aí é um pecado. Veja o que diz Números 14 e 18, 14 e 18, diz: mas também disseram aos moradores da terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, face a face ao Senhor, lhes ofereces tua nuvem que está sobre eles, vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Versículo 18: o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em misericórdia, perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão,
ainda que não inocente ou culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, por que Deus se irou? Porque o povo hebreu foi contra os desígnios de Deus. Em Êxodo 31, 21 e 22 disse: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para guiar no caminho, durante a noite uma coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus sempre esteve presente. Neemias 9:12 disse: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Veja, Deus sempre esteve presente. Mas independentemente de tudo que Deus fez, tudo que Deus disse, estabeleceu e designou, o povo de Israel murmurou ao longo da peregrinação no deserto. Foram 10 murmurações. Agora, o que o Espírito, 6.000 anos depois, o que o Espírito vem dizer à igreja? Porque essa murmuração foi lá há 6.000 anos, quase atrás. Por que estamos trazendo esse assunto? Isso não era um assunto exclusivo do povo hebreu. Não. Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios 10, 10 e 11. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Agora veja o que Paulo disse. Estas coisas lhes sobrevieram, o exterminador os destruiu lá atrás no deserto, e foram escritas, quer dizer que Deus perpetuou esta palavra para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, Paulo está dizendo, olha, aquilo que sobreveio lá atrás foi escrito para que o Senhor nos advertisse, até o final, até a igreja ser arrebatada. Então, meus amados, é para advertência nossa. Infelizmente, esse espírito murmurador está infiltrado em toda a sociedade, em toda a profissão, em quase todas as famílias, e o pior, inclusive na obra do Senhor. Eu creio que essa advertência de Paulo é importante, porque Paulo estava advertindo uma igreja que estava conhecendo a graça de Deus, porque ele disse, eu como prudente construtor, lancei os fundamentos. Então a igreja existia pelos fundamentos de Paulo. Então nós sabemos que a igreja estava crescendo na graça e no conhecimento de Deus, mas eles murmuravam. Então Deus disse através de Paulo a Coríntios, olha lá, aquilo que aconteceu lá atrás pode se repetir, porque isso foi escrito para advertência nossa. Meus amados, os murmuradores se queixam o tempo todo, por qualquer motivo. Murmuração, no original, é como a onda que bate na areia da praia. Aquela murmuração da água com a areia. Você sabe, o murmurador é um vício, é um mau hábito, nada lhe satisfaz. E essas pessoas que se habituaram à murmuração não conseguem ver os benefícios do Senhor. Por quê? Porque Deus já advertiu. Deus já disse, olha, estou escrevendo isto 6.000 anos depois, para advertir a igreja que será constituída até o final dos tempos. Agora, pastor, qual é o grande drama de quem é sistematicamente murmurador? Ele nunca consegue ser grato, porque o coração do murmurador é tão cheio de amargura e os lábios tão cheios de injustiça. Então nós temos que ensinar a igreja que infelizmente o murmurador é insaciável. Ele murmura na empresa, ele murmura em casa, ele murmura no bairro, ele murmura na reunião de condomínio, ele murmura em todo lugar. Por
quê? Porque uma pessoa que se habituou ao mau hábito da murmuração, ele perdeu a visão de Deus, perdeu o foco espiritual. Vivem fora da bênção do Senhor. Então em Mateus 11, 18 e 19 diz: veio João que não comia nem bebia e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e diz, eis aí o glutão. Peraí. Quer dizer que João não comia nem bebia, diziam que era demônio. Veio Jesus, comia e bebia, diziam, é glutão, é bebedor de vinho, é amigo dos pecadores. Você vê o que é murmuração maligna? Que destrói às vezes uma empresa, amado, um escritório, uma família, uma igreja. Não come nem bebe, demônio. Come e bebe, glutão. Isto é a murmuração que faz o ser humano perder a visão espiritual. O que esta gente estava mostrando? Que eles não estavam de acordo nem com João, nem com Jesus. Murmuravam. Então, amados, ouçam uma coisa, lhes digo isto como vosso pai espiritual. Tenho 63 anos de vida, sou um advogado, sou um professor de matemática, sou um chefe de família, tenho uma esposa, tenho filhos, tenho netos. Então, este é um assunto importante, porque isto eu passo para os meus filhos, sempre que tenho a oportunidade de não permitir o espírito murmurante daquela água que bate na areia, porque murmuração é pecado. Deus disciplina e açoita o murmurador. Por isso é que Paulo disse, e nós temos que estender este assunto por vários cultos, porque Filipenses 2, 14 e 15 assim, fazei tudo, seja o trabalho de casa, na empresa, no escritório, na igreja, fazei tudo. Tudo significa tudo. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Quer dizer que se eu murmurar, eu não sou uma pessoa sincera. Eu não sou um irrepreensível, eu vou ser um repreensível. E ele diz que nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Quer dizer, não pode haver culpa. Quer dizer, quem murmura tem culpa. E diz, por que o povo de Deus não pode ser murmurador e não tem que ser irrepreensível? Porque ele diz que nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo disse isso há 2000 anos, que aquela sociedade que eles estavam vivendo já era pervertida e corrupta. E quando uma pessoa não murmura e é irrepreensível e é sincera, ela torna-se o quê? Um resplandecente luzeiro no mundo. Cara, vou te contar uma coisa, é muito lindo ver um cristão luzeiro resplandecente. Na empresa, no trabalho, no condomínio, na igreja. Quando o cristão resplandece, resplandece o quê? Eu não tenho uma lâmpada na cabeça pendurada, resplandece a glória de Jesus. Torna-se irrepreensível. Depois ele diz no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo está insistindo com a igreja. Olha, o trabalho do pastor não pode ser em vão, tem que ensinar o povo de Deus a não murmurar, a ser irrepreensível, a ser um povo que reproduz a glória, o luzeiro do mundo. Nós vivemos num mundo de trevas, amado. Abra o jornal todos os dias, você se arrepia. Nós temos que ser luzeiros do mundo no meio de uma geração, disse Paulo, corrupta e perversa. Então, a murmuração é o pecado mais comum na obra de Deus. É muito raro você entrar numa igreja e não haver um grupo de murmuradores. Eu estava pregando e ensinando as pessoas aqui o ano passado a cortarem os açúcares, a cortarem os cachorros quentes, as pizzas, os trigos, as colas, por causa do diabetes. Eu ensinando aqui semanas. Olha, diabetes traz amputação, traz cegueira, incha o coração, o pâncreas, o fígado, mata, é a doença mais perversa que existe. E durante todos os cultos que eu comecei a pregar este assunto, uma senhora sentada lá atrás trazia uma bolsa de balas, uma bolsa de plástico. Enquanto o apóstolo pregava, ela ia distribuindo bala de açúcar
para matar pessoas da igreja, para as pessoas ficarem diabéticas. Você vê, isso dentro aqui da igreja, nas nossas barbas. Então, nós temos que entender, amado, que temos que ser luzeiro e que ninguém pode tolerar o murmurador. Eu não tolero o murmurador, porque murmuração é pecado. Não tolero. Eu vou lhe mostrar hoje uma estatística que você vai ficar impressionado. Olha o que acontece por causa da murmuração contra Moisés, Arão, igreja, líder. Vamos ver, bispo, passa essa coisa. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Olha, 97% dos pastores, eu estou falando 97% dos pastores, já foram traídos e falsamente acusados pelos líderes de confiança. Ou seja, todo líder que lidera pelo Espírito Santo uma obra, 97% das igrejas, daqueles que eram as pessoas de mais confiança, já traíram e foram falsos com os seus líderes. 70% dos pastores batalham contra a depressão por causa disso. 1.500 pastores desistem a cada mês no Brasil. 1.500 vão embora. Apenas 10% se aposentam como pastores. Em cada 100, 10 terminam a vida aposentados como pastores. 90 largam a igreja, não suportar o sofrimento. 80% dos pastores, por causa da murmuração, se sentem desencorajados. 94% das famílias dos pastores sentem a pressão do ministério por causa da murmuração. 78% dos pastores não têm amigos íntimos por causa da murmuração. 90% dos pastores trabalham entre 55 a 75 horas por semana. Você pensa que o pastor não trabalha duro? A média é entre 55 a 75 horas. E um índice elevadíssimo de pastores já pensaram ou tentaram suicídio. Uau! Por causa da murmuração. Então nós estamos aqui, e o problema não é apenas a questão da chuva, que está indo pela internet e pelo satélite, haverá milhares de pessoas ouvindo em todo lugar. Hoje, um ministro da nossa igreja de Portugal me escreveu um WhatsApp dizendo o seguinte: todas as pessoas que saíram do nosso ministério te odeiam, porque eu fui bom, porque eu me mudei para Portugal, porque eu os ajudei a sair da miséria, porque eu ajudei a ensinar a sair da lei da morte. Então, ele me escreveu, está aqui no meu telefone: te odeiam. Então você percebe, amado, a mim não me toca, entende, pastor? Imagina se eu vou perder tempo com esta gente. Mas eu quero dizer o seguinte: isto é o espírito da murmuração, que às vezes, por esta estatística que está aqui, você sabe o que? 1.500 pastores desistem do ministério a cada mês. Eu sei que muitas vezes são ordenados pessoas ao ministério que não teriam mínimo possibilidades de serem, mas pela necessidade das igrejas são ordenados. 1.500 abandonam todos os meses o ministério dizendo basta, por causa da murmuração. Então, tenho que lhe dizer 3 ou 4 coisas importantes. Primeiro, todo murmurador é infeliz e descontente. Tiago diz isto. De onde procedem as guerras e contendas? Tiago 4, 1. De onde procedem as guerras e contendas? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Então, as guerras e contendas são a forma como a pessoa permite que a sua carne seja usada. Por isso é que Paulo disse que ele esmurrava o corpo, ele submetia o corpo para não ter pregado e depois ser desqualificado. Então, toda pessoa murmuradora é muito infeliz. Hebreus 12, 10 diz: de onde
pois eles nos corrigiam por pouco, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. 11. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então Deus, às vezes, quando uma pessoa começa a deixar a sua boca falar, seu coração se expressar de forma pejorativa e maligna, Deus dá o quê? Disciplina, correção e ações. Deus gera uma tristeza na pessoa, porque ela tinha que ser luzeiro e não é luzeiro. Então, todo descontente é um murmurador. Salmo 106, 24 diz: também desprezaram a terra aprazível, não deram crédito à palavra. Veja como é que eu há pouco disse: amado, esteja convencido da verdade da Bíblia, não negue, porque aqueles que murmuraram não deram crédito à palavra. Versículo adiante diz: murmuraram em suas tendas, não acudiram à voz do Senhor, murmuraram em suas tendas. Eu sempre digo, fé é dia a dia, é na igreja, é em casa, porque às vezes a pessoa ouve um tremendo de um recado de Deus, chega a casa e murmura, marido e mulher começam a murmurar, e Deus que diz que ouve na tenda, Deus ouve o que falamos em casa. É por isso que tem tanta gente com a vida aperrenhada, não avança, bloqueada, travada, porque, irmão, ser cristão é viver estas verdades. Onde é que é a tenda, apóstolo? É a casa. Versículos 26 e 27 diz: então lhe jurou da mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Deus disse: eu vou vos arrasar no deserto. Sabe por que às vezes a pessoa quer muito empreender, quer muito fazer e conquistar e não consegue? Porque murmura. Todo murmurador é infeliz, é descontente. Número 2, murmurador é um caluniador discreto. Números 12, 1 e 2 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então veja, Moisés era um hebreu, era branco, e gostou de uma negra, de uma cuxita, se apaixonou e casou. E qual era o problema para eles? Mas Miriam e Arão, dentro da tenda, começaram a falar de Moisés. Diz que Deus ouviu, porque às vezes o murmurador, ele é muito discreto, ele entra no Facebook, ele manda uma mensagem, ele vai no Instagram, no Snapchat, ele faz, acontece. Sabe, murmuração é resmungar, é caluniar, é espalhar o descontentamento, é provocar dissensão, é achar que a pessoa é a certa e todo mundo é errado. Você sabe por que eu não tenho Facebook? Porque eu acho que é a maior covardia, porque uma pessoa às vezes está lá esmagada pela mentira, esmagada pelas sementeiras que faz erradas, depois vai no Facebook e com os dedos tecla e vomita o que é ele na realidade ou ela, e aí provoca dissensões, provoca problemas, arrasa famílias, destrói ministérios. Isto é muito problemático. Então o murmurador vive inquieto. Olha, normalmente o murmurador não aceita o crescimento dos outros, não aceita o sucesso. O murmurador é frustrado na profissão, é frustrado na família, é frustrado na igreja. O murmurador é uma pessoa muito infeliz, ele está amargurado consigo mesmo. Então nós não podemos tolerar, nem dentro da nossa casa, nem na igreja, nem no lugar do trabalho. Amados, o seu empresário, você tem um murmurador dentro da sua empresa, ele vai destruir a sua empresa. Porque o lugar do diabo é no inferno. Foi por isso que ele foi derrotado. Então, a palavra de Deus ensina a não murmurar, mas a ser grato. Quer dizer que o antídoto à murmuração é a gratidão, é render ações de graças. Olha, Paulo ensinou isso em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo,
Ele diz: não murmure, nem tenha desentendimentos em tudo. E ele agora diz: em tudo também, em tudo não murmureis, não fazei contendas. Ele diz: em tudo, então, em vez de murmurar e fazer contendas, eu tenho que fazer o quê? Dar graças, louvar, bendizer, exaltar, porque disse: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que eu expresse o meu louvor, a minha gratidão, reconheça os benefícios da sua obra. E eu vou lhe dizer: somente um coração grato vence o descontentamento de um coração murmurador. Somente. Então, quando você reconhece as virtudes mais do que defeitos, você não murmura. Você não sabe, muitos daqui não conhecem a história, como é que foi construído isto tudo, como é que nós batalhamos. Eu, o bispo Zé Carlos, o bispo Monsalano, levamos arma na cabeça, fomos assaltados, levaram o dinheiro da igreja. A luta que foi para se construir isto aqui. Aí chega uma pessoa e diz: aqui não tem o Espírito Santo. Aí pergunta: você sente o Espírito? Você está sentindo algum arrepio? Não, é realmente aqui não tem o Espírito Santo. Aí começa: tem, não tem o Espírito Santo. Eu não tolero. Nós já convivemos muito aqui na nossa liderança com murmuradores. E eu impedi de continuarem convivendo comigo, porque o problema do murmurador é quando ele murmura e a outra pessoa aceita, ele passa a murmurar também. Tá sol. Oh, raio do sol, poderia ser mais sol, 50 graus de sensação térmica, é coisa de Deus. Então quem é? Quem é que manda no sol? É o diabo? Não, bro. Olha, hoje está frio demais. Está frio. Olha, o governo. Então as pessoas às vezes se habituam. Quando você faz uma reivindicação correta, você é aceito por Deus. Quando você murmura, você é punido por Deus. Então, as oportunidades, as dificuldades que às vezes surgem, amado, em vez de murmurar, comece a ser grato a Deus. Porque se você murmura, você está dizendo a Satanás: Satanás, você tem direito sobre a minha casa. Estou fazendo uma coisa que Deus não gosta. Eu estou indo contra a vontade de Deus, então eu estou te abrindo o jogo. Entra na minha casa e domina. E às vezes o casal fica brigando dentro de casa, marido e mulher. E na realidade o problema não é a carne das pessoas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra as potestades, principados e as forças tenebrosas do mal. Que se você não tem uma vida consagrada e dedicada, rompendo com isto, você vai estabelecendo dentro da sua casa um trono para Satanás, na tua empresa. Pastor, e como é que se vence isso? Se vence com oração, se vence com louvor, com gratidão. O nosso coração cheio de gratidão, de contentamento, de satisfação, de confiança, de ousadia, amado. Eu não permito murmurações, nem dos meus lábios, amado. Eu já lhe contei aqui, eu tive uma mentira chamada menisco extruso. Saiu aqui o menisco, aqui eu carreguei muito peso, saiu o menisco na minha perna direita, no meu joelho. Eu não conseguia nem descer aqui os degraus. E alguém me disse: tem que procurar um médico. Eu fui procurar um médico, ele quando me viu disse: tem que operar logo. O senhor tem a perna esculhambada. Nem achei bom um termo dele, são um bispo primaz, mas tá bom. Eu falei: não, eu sou templo do Espírito Santo, aqui não há esculhambação, doutor, aqui tem uma mentira, mas esculhambação. Aí fui procurar um outro, e o outro diz: o outro médico tinha que operar quando? Ontem. Eu digo: ontem, tem que correr logo. Eu disse: não, peraí. Eu vinha de casa, punha a mão no joelho, não conseguia nem acelerar o carro, você vê a dor que eu tinha. Eu dizia: eu tenho um médico. O inimigo não vai me envergonhar com esse tal de joelho. E fui até que um dia cheguei aqui no culto, desci o degrau, subi e disse: a dor foi.
Depois eu tinha uma outra situação, eu tenho o costume de ficar estudando assim. Eu estudava às vezes 6, 7 horas no escritório, com a mão assim. Um dia eu acordei e tinha uma bola de tênis aqui. Quando eu vi esse negócio, de tanto que eu esforcei e lesei o cotovelo, criou uma bola, com líquido sinovial, uma coisa feia, estranha. E claro, você procura os homens e a primeira coisa diz, tem que operar. Eu disse, o quê? O quê? Tem que operar. Eu disse, não te recebo. E comecei conversando com aquele, você é uma mentira que está aqui em mim. Isso aqui não é nada líquido sinovial, isso é uma mentira. Saia daí, porque o meu cotovelo nem dor vai ter. Porque eu tinha dor do cotovelo, mano. Imagina, um negócio desse tamanho, quando eu ia tocar aqui, e tudo que eu tinha que tocar, eu batia com esse cotovelo. Ia tomar banho, você vai lá tomar torneiro, pai, ai, cotovelo! Saía na porta, tum! No locker, no carro, quando tudo eu bati. E o negócio foi crescendo. Foi de ervilha a bola de tênis. Era uma coisa feia. Eu disse, eu te garanto uma coisa, o Deus vivo a quem eu sirvo vai me operar aí. E eu comecei, não, e sumiu, não tem nada, está aqui o cotovelo direitinho. E posso encostar aqui, só não estou ficando mais 6 horas assim, estou assim, porque não, tem que ficar atento. O que o inimigo queria que eu ficasse mais 6 horas assim, é para crescer uma bola de beisebol, de basquete. Então você tem armas espirituais poderosas. Em vez de ficar murmurando que o meu marido, que a minha mulher, leve isto tudo para debaixo dos seus joelhos, ajoelhe em casa com a Bíblia e diga, Deus, dá-me uma palavra. Por que o meu marido não me ama? Por que a minha mulher não me ama? Por que eu quero ser respeitado e a minha mulher não me respeita? Por que o meu marido... Leve a Deus em oração. E começa a dizer o que disse Paulo em Filipenses 4,13. Olha lá o que disse. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Tudo posso. Então você se lembra como é que Jesus disse? Quando você tiver um problema, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto, você e o Pai, e depois traga esse teu segredo para a reunião de oração e venha aqui a segunda-feira, porque aqui é quarto de guerra, aqui é a segunda-feira, amado. Quem já viu esse filme sabe o que eu estou falando. Quem é que já viu o Quarto de Guerra? Uau, eu chorei 10 horas por causa desse filme. Então, entra no teu quarto e diz, as armas que eu tenho são espirituais. Eu não vou enfrentar carne e sangue. Eu tenho um Deus a meu favor. E louve, engrandeça. E todas as vezes que vier a vontade, porque às vezes tem vontade, a língua coça, a língua não troça, é fogo, é veneno. Quando vier aquela vontade, você morda a língua, morde com força, até sangrar. E ela nunca mais vai levar você contra Deus. Porque a língua do murmurador não é língua santa, é maligna. Seja um louvador. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Incline o seu rosto para Deus. Senhor Jesus, eu quero te louvar, porque tu fizeste uma obra muito grande na minha vida, também na questão da murmuração. Tu costuraste os meus lábios, Senhor, espiritualmente, para que eu não entristecesse nunca o teu coração. E tu me ensinaste a te louvar e a te engrandecer. Este é o exercício da fé. Ensina-nos a todos a ser gratos. Ensina-nos a expressar a gratidão uns aos outros, mas especialmente a ti, Senhor.
em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Você gostaria de dar mais um aplauso ao Senhor? E ao seu nome. Vamos ficar de pé. Bispo Sérgio Costa dos Santos, meu filho amado, genro querido, profetizo um domingo de grande vitória. Que o irmão neste altar seja um reprodutor, um luzeiro de Deus para esta terra, em nome de Jesus. A bênção final. Graças a Deus. Vamos todos estender as mãos para o altar. Deus amado e bendito, aqui estamos uma vez mais dando graças a Ti por esta palavra de conhecimento e sabedoria divina, ó Deus, que foi ensinada sobre este altar, e com fé nós cremos que já está gerando frutos abundantes em nossas vidas. Cremos em nome de Jesus que a vida, Senhor, do povo de Deus foi restaurada nesta noite, para desfrutarmos, ó Deus, de uma semana em perfeita vitória. E todas as vezes que surgirem situações, nós daremos graças a Deus, certos de que a vontade de Deus sempre prevalecerá em nossas vidas. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que são luzeiros de Deus neste mundo, digam amém e amém. Graça e paz. Vire para o seu irmão e diga: você foi chamado para ser luzeiro.